Olá, investidores! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai fazer a atualização da nossa análise do Bitcoin. E cara, se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, não esquece de mandar aquele like para você fortalecer o canal. Com isso você mostra para o YouTube que o conteúdo do vídeo é legal e que mais pessoas vão gostar. E se você for novo por aqui, eu convido você a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo, que é sempre focado aqui no mercado de criptomoedas, tá bom? Então nesse vídeo a gente vai fazer uma análise técnica, relacionando a nossa análise técnica com uma análise de mercado também, que se faz super importante em um momento que a gente está tendo aí a influência de vários fatores macro impactando aqui no preço do Bitcoin, tá? Então, para começar aqui a nossa análise, Bitcoin nesse momento sendo cotado a 21.549 dólares e se desvalorizando 0,18%, operando próximo da estabilidade aí no dia de hoje, né? O Bitcoin, pessoal, que nessa semana, a gente, até o momento, tá vendo aqui uma valorização de 11,72%, tá? Semanal. E a gente não via uma valorização nesses patamares para o Bitcoin desde lá daquela semana de 21 de março, ó. De 21 de março para cá, o que a gente viu foi o preço do Bitcoin sempre derretendo cada vez mais aqui nessa visão semanal, né? Então, depois aí de praticamente 4 meses, a gente vê aqui finalmente uma semana que está trazendo um pouco mais de alívio aí para o BTC, né? E isso começa a trazer também aí o resgate de um certo sentimento de otimismo, né, por parte do mercado, por parte de algumas pessoas. Eu já vi algumas enquetes aqui nos últimos dias sinalizando aí que quase 40% das pessoas que pelo menos participaram da enquete estavam já indicando um certo otimismo em relação à recuperação do preço do Bitcoin. E eu quero colocar para vocês aqui alguns níveis de preço que eu considero importantes para esse momento e vou colocar também nessa análise quais são os pontos que a gente tem que ficar ligado aí durante os próximos dias e também as próximas semanas, que certamente vão influenciar aqui nessa movimentação de preço e é o que vai fazer com que o Bitcoin atinja os nossos alvos para cima ou para baixo. Então aqui, pessoal, caso a gente veja o Bitcoin confirmando esse pivô de alta que ele está querendo formar aqui no diário, a gente vê que a gente teve um candle bem negativo aqui no dia 8 de julho, né, onde o Bitcoin fez o rompimento daquele topinho na casa dos 21.815 e depois, nesse mesmo dia 8 aqui, ele devolveu toda essa alta, né, e veio fechar o candle praticamente aqui nos mesmos patamares ali de fechamento anterior, né? A gente viu que a gente deixou um paviozão aqui, não era o que a gente queria um candle, se possível aqui, um candle de força, né? Aquele candle grande, verde mesmo. Não foi aqui o que a gente observou, então acho que isso também não quer dizer que essa alta, esse rally esteja perdido, né? A gente tem que também manter a calma e não se precipitar, né? E caso então a gente tenha a confirmação desse pivô de alta que está querendo se formar aqui, a gente pode ver o Bitcoin indo buscar níveis, pessoal. Eu já tinha colocado isso para vocês no último vídeo, entre 25 e até 27 mil dólares. E eu vou colocar para vocês que esse é o meu cenário base, tá? O meu cenário base seria uma alta entre 25 e 27 mil dólares. Porém, em um cenário mais otimista, a gente pode ver o Bitcoin indo buscar alvos lá próximos dos 31 mil dólares, ou pelo menos Bitcoin acessando ali a casa dos 30 mil dólares novamente, para ele voltar a retestar essa região aqui, ó, tá vendo? Essa região aqui, onde o Bitcoin estava encontrando suporte aqui durante um período, né? O Bitcoin passou alguns dias aqui encontrando suporte dentro dessa região. Fato é que ele tentou se projetar para cima, não conseguiu, e aí veio aquela nova onda de derretimento, né? Então, em um cenário mais otimista aqui, o nosso cenário mais otimista leva o Bitcoin a testar, então, esses níveis aqui de baixo para cima, rompendo essa linha de tendência de baixa aqui, tá? Ó, rompendo essa LTB aqui, ó, essa linha amarela aqui, né? Ele pode fazer o rompimento e aí, então, buscar aqueles níveis. E aí, em um contexto mais pessimista, quem acompanha as análises do canal aqui já tá ligado aí quais são os nossos níveis de preço alvo bearish. A gente vai ter ali, ó, um alvo nos 15 mil dólares dessa vez, tá? Claro que o preço passando pelo reteste ali dos 17.500, mas ó, o nosso próximo alvo vai estar aqui na faixa dos 15.700 dólares, tá? Ó, então, alvo nesse nível, é claro que com o Bitcoin voltando a retestar aqui essa região dos 17.500, casa dos 17 mil, que pode, quem sabe, se configurar aqui em um suporte, né, para o Bitcoin. A gente não pode desconsiderar essa possibilidade nesse momento, tá? Então, esses são os níveis de preço que eu considero mais relevantes e esses são os alvos que eu estou traçando aqui para os próximos dias e semanas aí. Um fato que eu considero, assim,
que não é positivo, tá, pessoal? Eu gostaria de ter visto aqui no OBV uma incidência de volume maior entrando no Bitcoin, tá? Ó, esse indicador, ele traz pra gente aqui o saldo de volume, né, que entra e sai do Bitcoin a cada dia, né, e eu gostaria de estar vendo aqui nesse indicador uma sequência, assim, ó, de topos e fundos ascendentes. Queria ver esse indicador se projetando para cima, porque isso ia mostrar pra gente que o saldo de volume viria sendo positivo para o Bitcoin, mas a gente não está vendo, ó. A gente vê que os topos continuam sendo descendentes, né? Então, pelo menos em relação ao volume financeiro, a gente não vê nenhuma sinalização assim mais interessante para o Bitcoin, que é o que a gente gostaria de ver, né? E é por esse motivo que eu considero, pessoal, ainda, que qualquer alta que a gente tenha, que possa levar o Bitcoin até lá para os 30 mil dólares, algo em torno disso, pode ser apenas um rally de alívio. Isso, para mim, aqui no meu método de praticar análise técnica e realizar as minhas operações, isso ainda não vai significar uma reversão dessa tendência de baixa, tá? Importante eu deixar claro isso para vocês. E aí, bom, esses são os dados relacionados à análise técnica e os dados relacionados à análise de mercado são o seguinte, essa semana a gente vai ter um dado muito importante que vai ser divulgado na quarta-feira, eu até deixei aqui sinalizado por essa linhazinha tracejada, que é o CPI americano, é o índice de inflação nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Se esse índice de inflação vier de acordo com aquilo que é esperado pelo mercado, eu até tenho aqui qual que é o nível que está sendo esperado pelo mercado nesse momento, ó, a previsão é que a gente tenha aí uma inflação acumulada dos 12 meses lá nos Estados Unidos de 8,8%. Tá? Qualquer coisa em linha com esse dado, com esse número que o mercado está esperando, pode trazer a possibilidade aqui real do Bitcoin subir, se projetar para cima e entrar nesse rally de alívio. Isso junto com o S&P também, né? Isso porque a gente fala muito do S&P aqui nas análises do Bitcoin, porque ó, eu tenho trazido para vocês. Olha o nível de correlação que o Bitcoin vem tendo aí com as bolsas americanas nesse momento. Ó. Nesse momento aqui, ó, só com o S&P a gente está com 89% de correlação. Então a gente tem que ficar ligado nesses dados do mercado americano para que a gente possa também ter uma expectativa mais realista do que pode estar por vir aqui no BTC. E aí, então, na quarta-feira a gente tem o CPI, que é a inflação americana, e acho que foi ontem que foi divulgado um dado que ele costuma ser uma prévia do CPI. A gente consegue meio que basear o que pode vir no CPI com os dados de emprego nos Estados Unidos. E o relatório que foi divulgado, foi ontem mesmo, o relatório indica um mercado de trabalho superaquecido, que está apenas começando a desacelerar. Então, o que acontece? Com o mercado de trabalho superaquecido, se torna mais difícil o controle da inflação. E isso quer dizer que, é exatamente isso que você está entendendo, que para você controlar a inflação, você precisa gerar desemprego. Olha que loucura, mas é assim. Isso porque quanto mais as pessoas estão conseguindo novos empregos, mais renda a população vai ter, e com os preços subindo e a população com mais renda para gastar, isso se torna ainda mais difícil de você controlar os preços e domar a inflação. Então, a gente mantém aqui uma postura ainda de cautela, né? Porque se esses dados de emprego não tivessem vindo tão positivos lá nos Estados Unidos, pode ser que a gente tivesse uma expectativa ainda maior de ver a inflação sendo divulgada na quarta-feira em linha com o que a gente está esperando. Só que, vamos manter essa cautela aí, porque se esse dado do CPI vier em linha, a gente vai ter então a divulgação no dia 27 de julho, que eu também deixei sinalizado aqui, de qual vai ser de fato o aumento que o Fed vai proporcionar na taxa de juros americana. E aí, se porventura a gente tiver então esse dado do CPI em linha com o esperado, a gente pode aguardar aqui um aumento de taxa de juros ali próximo dos 75 bips, né? Integrantes do Fed veem alta de juros em 0,50 ou 0,75 como pontos como adequada para a próxima reunião. Essa próxima reunião, então, é no dia 27. E aí, pessoal, o que eu entendo? Que se a gente tiver esses dados vindo de acordo com o esperado, o mercado ele já está precificando, ele já precificou esses 0,75 bips. E aí, isso pode, então, proporcionar aqui uma recuperação nas próximas semanas, aí, tanto para o Bitcoin quanto para o S&P também. E a gente tem que ficar ligado, então, nesses dados de mercado também. Eu até tenho aqui uma informação que foi trazida lá pelo Goldman Sachs, que é um grande banco americano. Ó. Continuamos esperando um aumento de 75 pontos base na taxa de juros na reunião de julho, que é essa do dia 27, seguido por 50 pontos em setembro e alta de 25 pontos cada em novembro e dezembro, ou seja, o Goldman Sachs está esperando que a gente atinja o ponto máximo de elevação na taxa de juros
nesse mês de julho, né? Já esperando que essa elevação comece a cair nos próximos meses. E se isso se concretizar, cara, isso pode ser muito positivo para os mercados e para o Bitcoin, tá? Então vamos ver se os dados que a gente tiver nesse segundo semestre vierem em linha com essa expectativa, que é aqui o cenário mais otimista, a gente pode de fato ver aqui um contexto muito positivo para o Bitcoin, um contexto de recuperação, e aí, quem sabe até, né, esses 17.500 aqui se configurando como o fundo desse ciclo de correção, desse inverno cripto que o Bitcoin vem vivendo. O fato é que eu ainda não afirmo que esse foi o fundo, tá? A gente pode ver ainda aí elementos novos surgindo e o risco de queda, mais quedas ainda é iminente, e eu tenho uma postura de que, assim, a minha cautela, cara, é o que me faz estar vivo no mercado há quase 7 anos e eu não vou mudar isso. Então, permaneço aqui com o modo cautela ainda ligado, mesmo que a gente volte a ter novas altas aí nessa semana, tá? Então, essa era a análise do BTC que eu queria trazer para vocês aqui com análise técnica e análise de mercado. Se você gostou, cara, não esquece de deixar o like então para fortalecer o canal. Se você for novo e quiser continuar acompanhando análises realistas, sem fanatismo e sem oba-oba, se inscreve aí para você continuar acompanhando o nosso conteúdo. Um abração e até o próximo vídeo.